Esta é a história do dia da Rádio Observador. Oppenheimer, como um filme, nos pôs novamente a falar dos riscos e vantagens do nuclear. The world will remember this day. The Trinity test and the revelation of the first atomic explosion to the world was one of the most important moments in the 20th century. O mundo nunca mais seria o mesmo. Foi o que perceberam as pessoas que assistiram ao primeiro teste bem-sucedido de uma bomba atómica em julho de 1945 no Novo México, nos Estados Unidos. À frente delas estava Robert Oppenheimer, o diretor do projeto Manhattan, considerado o pai da bomba atómica, e o homem cuja história está no centro do filme mais nomeado este ano para os Oscars, com 13 nomeações. Oppenheimer, do realizador Christopher Nolan, é também um dos filmes mais nomeados de sempre. Cedo se percebeu que a energia nuclear teria um enorme potencial destruidor, mas também criador, e o sucesso do filme é igualmente um pretexto para se voltar a falar do nuclear. Que caminhos e desafios para a energia nuclear no futuro? Quais as vantagens e desvantagens da aposta neste tipo de energia? Será segura? São questões para a conversa com Matteo Pisano, físico italiano a tirar o doutoramento em Portugal no Instituto Superior Técnico em Lisboa e também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 24 de janeiro. Bem-vindo, Matteo Pisano. Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado também, Matteo, por ter vindo. O Matteo é físico, investigador e um divulgador de ciência, não é? Explique-nos muito brevemente o que o trouxe a Portugal, o Matteo é italiano, e o trabalho que está a desenvolver por cá. Sim, claro. Pronto, o meu nome é Matteo, eu sou italiano, como disseste, e pronto, o que eu fiz foi estudar física durante a minha licenciatura e o meu mestrado na Itália, na cidade de Génova. Logo queria fazer uma experiência no estrangeiro e, portanto, o que eu quis fazer foi fazer um doutoramento no estrangeiro, não é? Eu tentei, basicamente, em vários sítios, eu ganhei uma bolsa em Lisboa, uma em Bruxelas, uma em Génova, enfim, escolhi cá, Lisboa, estou muito satisfeito. Isso por quê? Porque os meus professores, na Itália, trabalhavam basicamente em parceria com os professores cá em Portugal, então foi por isso que eu escolhi Portugal. O Matteo então é físico, uma das áreas pela qual se interessa é a questão do nuclear, não é? Da energia nuclear, portanto presumo que certamente terá visto este filme de Christopher Nolan sobre o Robert Oppenheimer, não é? Que agora foi nomeado para 13 Oscars. Ajude-nos também só a contextualizar um pouco quem foi este homem, Oppenheimer. Sim, claro, então Oppenheimer foi um físico teórico norte-americano. Curiosamente, a sua licenciatura foi uma licenciatura em Química. Mas pronto, isso faz todo o sentido porque ele logo estudou os processos nucleares, que estão mais ou menos aí no meio entre a Química e a Física, não é? Logo ele estudou Física e, enfim, ele fez mesmo um doutoramento em Física e o seu supervisor era Max Born, então uma pessoa muito influente no mundo da Física. Comumente ele é chamado o pai da bomba atômica, não é? Por quê? Porque ele participou no projeto Manhattan, que será um projeto, que será o projeto... Foi mesmo o diretor, não é? Foi o mesmo diretor que estava à frente do projeto, sim, e colaborou com outros físicos excelentes, como o Feynman, o Enrico Fermi e muitos outros, para construir, para idear, projetar esta bomba nuclear, não é? E trabalhou, sobretudo, durante 6 anos neste projeto, que é o projeto Manhattan. World War II would be over. Our boys would come home. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. Era um homem também, de certa forma, complexo e contraditório, não é? Pois sim, era, no sentido que no final da sua carreira, isto é, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo isso, ele até foi acusado de ter basicamente relações com pessoas que tinham a ver com o Partido Comunista e, como sabem, isso na América não é tão comum e não é tão bem visto. Então sim, com certeza é uma pessoa controversa, digamos. Sim, e opôs depois também, por exemplo, à bomba de hidrogênio, não é? Sim, sim, é isso, também isso. Então pronto, sim, é uma pessoa controversa. He knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most
Most people were silent. A energia nuclear pode ser usada para produzir armas de destruição em massa, mas também simplesmente para produzir energia, não é? Que é tão necessária para vivermos. E agora é aqui um momento também para passarmos mais para a parte científica, Exato. não é? Desta questão. Cientificamente, estes dois processos são muito diferentes. Claro, pronto, sim e não, no sentido que, pronto, nos dois casos vamos utilizar urânio, mas vamos utilizar dois tipos de urânio diferentes, digamos, dois isótopos de urânio diferentes. Logo, do ponto de vista prático, o que a gente faz no processo de criação de energia, basicamente, é enviar nêutrons, que são partículas muito pequeninas, contra os núcleos de urânio. E logo, o que acontece tem a ver exatamente com a teoria de Einstein, de facto, com a teoria da relatividade. Ou seja, o que acontece é que o urânio parte-se em núcleos mais pequeninos, com uma massa inferior, e a diferença de massa entre basicamente os núcleos filhos e o núcleo pai transforma-se em energia. Logo, claro que a produção da energia civil é um processo controlado. No caso da bomba atômica, não é um processo controlado. Nós queremos mesmo produzir muita energia, que resulta na explosão. Portanto, no fundo, trata sempre da produção de energia, não é? Seja para fazer uma bomba nuclear, seja para produzir energia em si. O Mateu, pelo que percebo, é um defensor da utilização da energia nuclear. Quais são as vantagens que apresenta? Pronto, eu acho que a energia nuclear tem uma imensa vantagem que é carbon free, ou seja, a energia nuclear basicamente não produz CO2. Então esta é uma vantagem imensa neste sentido. Para além disso, claro que é uma maneira muito eficiente de produzir energia. Por outro lado, como é óbvio, temos também desvantagens que são óbvias, como por exemplo, acho eu que uma desvantagem muito evidente é a gestão de todos os resíduos. Isso é um problema, acho eu, bastante grande hoje em dia, no sentido que até a data de hoje o que nós podemos fazer, a única coisa que nós podemos fazer é esperar. Por que isso? Porque se nós esperarmos milhares de anos, basicamente estes resíduos tornam-se mais seguros, não é? Por outro lado, o que estamos a tentar fazer nos últimos anos, mas são técnicas que devem ser aperfeiçoadas, é basicamente tentar bombardear estes resíduos nucleares para torná-los mais seguros. Então, esta é uma nova tecnologia que estamos a desenvolver, mas ainda deve ser aperfeiçoada. Então, à data de hoje, a gestão de tudo isso ainda é muito complicada e acho que seja a desvantagem principal. Mas no deve o haver, há mais vantagem em ter aproveitamento deste tipo de solução? Ou? Pronto, eu sou favorável. Claro que é uma opinião pessoal, não é? Eu sou favorável porque acho eu que neste contexto, ou seja, hoje em dia nós queremos reduzir as emissões de CO2, então neste contexto eu sou favorável neste sentido. Claro que a gestão de todos os restos é uma temática importante, mas eu estou favorável porque eu acho que, pronto, vale a pena, digamos. Mas quer dizer, podemos também apostar em energias renováveis, não é? Podemos apostar, sim. Aqui a vantagem seria que não teria tantas condicionantes, seria isso, não é? Claro, é isso, sim. É isso e é também uma forma muito eficiente de produzir energia. Isso sem dúvida nenhuma, uma forma muito eficiente de produzir energia. Já voltamos à conversa com Matteo Pisano, físico italiano a tirar o doutoramento em Portugal, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Na segunda parte vamos tentar perceber qual poderá ser o futuro da exploração nuclear. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso à conversa com o investigador físico italiano Matteo Pisano. Matteo, considera que neste momento os países europeus deveriam aproveitar também melhor esta forma de produzir energia? Pronto, isso tem a ver muito com a minha opinião pessoal. O que eu acho é que, pronto, temos uma divisão na Europa. Por exemplo, nós sabemos que existem grandes países que utilizam esta forma de energia. Estamos a falar da Espanha, por exemplo, para fazer um exemplo. Temos outros países, como a Itália. Eu sou italiano, então conheço muito bem isso, onde nós não queremos utilizar basicamente o nuclear, não é? E até houve uma votação há 5, 10 anos atrás, Itália, então, na Itália, bastante recente, sobre este tema e não foi aprovada. Então, pronto. Digamos que, acho eu, do meu ponto de vista pessoal, que tudo isto, como é óbvio, tem muito a ver com a política, sendo uma decisão muito importante, é normal que os governos democráticos pedem basicamente aos cidadãos se querem introduzir ou não este tipo de energia, não é? Portanto, enfim, isto passa um bocado pela mistificação desta energia, pelas impressões que nós temos sobre o nuclear, não é? There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Na nossa memória coletiva, há 2 grandes acidentes nucleares que pairam sempre, não é? No ar, quando se fala desta questão do aproveitamento da energia nuclear. O acidente de 1986, na central de Chernobyl, na Ucrânia, mas que na altura ainda fazia parte da União Soviética, e depois, mais recentemente, 2011, em Fukushima, no Japão. Estes casos também têm ainda muito peso para que a percepção pública das pessoas sobre a energia nuclear seja, talvez, maioritariamente negativa. Sim, claro, isso com certeza. E pronto, é também verdade que estes 2 casos, põem em evidência o facto que, claro, que a energia nuclear não é 100% segura, não é? Porque podem acontecer acidentes e, quando acontecem, são graves. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. No entanto, é sempre preciso contextualizar, não é? No sentido que, por exemplo, no caso de Fukushima e no caso de Chernobyl, o problema foi um problema, digamos, termoquímico. Ou seja, nos 2 casos, o que aconteceu é que o acidente tinha a ver com o sistema de arrefecimento. Em 2 maneiras distintas, mas enfim, o problema tinha a ver com isso, não tinha a ver em si com o processo de produção de energia, não é? No caso de Fukushima, o que aconteceu corretamente é que quando houve o terremoto naquela zona, corretamente, basicamente, havia um sistema automático que desligou na hora a produção de energia nas usinas. Então isso tudo bem. E logo ativou-se corretamente um sistema de emergência para que basicamente o sistema de arrefecimento pudesse funcionar, não é? Agora, o que aconteceu é que o tsunami, quando chegou o tsunami, estas ondas gigantescas, como é óbvio, danificaram o sistema de emergência e, portanto, o sistema de arrefecimento parou de funcionar. Uma coisa diferente, mas, enfim, igual, aconteceu no caso de Chernobyl. Por razões diferentes. Por razões essa. Então, enfim, o que aconteceu foi um problema relacionado mais com o sistema de arrefecimento em si do que com a produção de energia. Claro que isso é um problema, não é? Porque se isso acontecer na Espanha, por exemplo, nós vamos ter problemas com isso. Então, nós temos de lidar também com questões de segurança que não têm a ver só com a produção de energia em si, mas também com tudo o que está à volta disso. Então, neste sentido, eu percebo perfeitamente a preocupação, porque isso pode acontecer, mas pronto, eu acho que a preocupação hoje em dia, isso é a minha opinião pessoal, não é? Tem mais a ver com tudo o que está à volta do processo em si. E também, claro, uma outra desvantagem que não tem bem a ver com a segurança, mas com o processo em si, é o tratamento de todos os restos. Portanto, eu percebo... Resíduos, é isso. Portanto, eu percebo claramente que a população tenha receio com isso. Eu percebo isso. E como é óbvio, isso teve um papel nas últimas
votações, eleições na Itália, por exemplo. Eu estou a pensar nisso, mas calhar também em outros países. A questão aqui, lá está, e voltando ao Oppenheimer, é de facto uma força criadora e destruidora ao mesmo tempo, não é? E com um potencial enorme para os dois lados, não é? Pois, é isso. Não, isso é verdade, eu percebo claramente isso, mas eu acho que seja uma ótima aposta para o futuro. Eu sei que um outro problema é que muitas centrais nucleares já são antigas e, portanto, um outro desafio é outra questão. É a idade das centrais. É muito complicado. Agora, como óbvio, eu não sou um técnico que trata disso, né? Não sou um engenheiro, mas eu sei que um desafio no momento da construção das centrais nucleares é pensar que para construir uma central nuclear é preciso investir muito dinheiro e muito tempo. Então, ao longo do projeto, pode ser que algumas tecnologias já se tornem-se um bocado antigas, já deves rever o projeto, é uma situação desafiante. Obrigado, Matteo Pisano. Muito obrigado. Matteo Pisano é físico, está a fazer o doutoramento no Instituto Superior Técnico e é também investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda certos do filme Oppenheimer e também um som de arquivo da ABC. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.